Olá pessoal, aproveitando o tutorial que eu postei anteriormente, onde eu pude revisar alguns fundamentos sobre o recurso de trajetória usando o Follow Path, neste vídeo nós vamos fazer uma simulação básica de um jato decolando, usando uma trajetória para isso. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso de forma simples, usando a versão 3.2.2. Eu baixei um modelo junto à internet no canal Free 3D e é com ele que eu vou demonstrar a vocês um tipo de recurso que foi pesquisado no canal Shipper do YouTube. Bem, eu vou precisar aqui, vir aqui em cima, adicionar na cena uma curva do tipo path, que é o caminho. Como eu já postei ela, já coloquei, tá ela aqui, tá? Eu usei a escala para aumentá-la bastante e entrando com essa curva no modo de edição, vocês vão ver que essa curva é formada por 5 segmentos. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é selecionar esse segmento que está aqui nessa ponta e vou ativar o Move. Vou usar aqui a coordenada verde, que é o eixo Y, para entortar a curva nesse sentido. Vou encostar o cursor na seta azul do transformador, que é o eixo Z, e vou puxar para fazer uma curva mais ou menos com essa altura. Agora eu vou olhar por cima a cena e vou mostrar a vocês, aproximando aqui, que se eu quiser ver a direção dessa curva, eu venho aqui em cima em Overlays, ativo essa opção chamada Normals. Vai aparecer aquela linha espinhal dela que vai apontar a direção que a curva está indo, né? No caso aqui ela está indo no sentido da esquerda para a direita. Então, para inverter isso, eu preciso usar o botão direito, clicar em Switch Direction, ou então eu venho aqui em cima, pessoal, em Segmentos, clico também em Switch Direction. Pronto. Agora, se aproximar, vocês vão ver que a direção da curva está apontando para a direção do nosso objeto aqui, que é o jato. Vamos voltar ao Object Mode. Eu vou movimentar o gizmo. Veja que a curva ela tem mais ou menos uma trajetória de decolagem. E aqui agora nós vamos usar um recurso fazendo o seguinte. No modo Edit Mode, nós vamos selecionar esse último segmento que está aqui à esquerda. E vamos fazer com que o cursor que está aqui no meio se desloque para ele. A gente usa o Shift S e a gente utiliza esse recurso aqui, Cursor to Selected. Nós mandamos o cursor aqui do meio para onde está o vértice que nós selecionamos. Feito esse processo, nós voltamos lá para o Object Mode. Aqui no Object Mode, nós vamos agora selecionar o objeto jato. Antes disso, pessoal, eu aconselho que vocês resetem toda a escala do objeto para não ter problema na hora que for fazer essa configuração, porque senão vocês vão ter que configurar aí rotação, etc, etc. Então, como ele está aqui totalmente configurado, eu vou fazer com que esse jato se desloque para onde está o cursor. Como? Usando também o atalho Shift S, Selection to Cursor. Veja que o jato vem para essa direção que está aqui. Agora, se eu der uma animação aqui, repare que eu não tenho nada feito com ele. Só que aqui eu não vou agregar um restritor vindo aqui nas propriedades. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui o ícone do Move the View. Vou trazer o objeto para cá e vamos olhar esse objeto pela essa visão aqui lateral. Eu vou aproximar. Aqui onde está o cursor, nós vamos acrescentar um outro objeto, que vai ser um objeto nulo ou um objeto vazio. Vamos adicionar um empty do tipo arrows. Se vocês aproximarem, vocês vão ver que ele está apontando o eixo Z para cima. Então, olhando aqui pela vista wireframe, o X está apontando para essa direção de cá. Então, eu vou precisar inverter isso. Eu tenho que fazer com que esse X venha na direção da nossa curva. Então, quem é o eixo que está apontando para a nossa direção aqui? É o eixo Y. Se vocês olharem no gizmo, é a coordenada em verde. Então eu vou estar aqui digitando separadamente as teclas RY180, Enter. Repare que eu coloco o eixo X para cá, para essa direção, e o eixo Z para cá, para baixo. Voltando à nossa vista em modo sólido, nós vamos agora fazer o parentesco desse objeto que é o jato com o nosso objeto empty. Então, selecionamos primeiro ele, com a tecla Shift, selecionamos
o objeto vazio. Agora, com o cursor na área, digitamos o atalho Ctrl P e usamos aqui o Object. Isso quer dizer que quando eu selecionar o Empty e usar a tecla G, ó, o objeto acompanha o eixo. Agora, como é que a gente pode fazer o nosso caminho para simular aqui o jato fazendo a decolagem de forma prática na área? A gente seleciona o Empty, com o Shift pressionado a gente seleciona a curva. Aqui podemos usar o cursor na área, Ctrl P, e usamos o Follow Path. O que é que vai acontecer? Se vocês olharem, no momento que eu der o Player, o objeto vai seguir a trajetória e vai continuar até chegar no frame. Vou afastar um pouquinho para vocês verem, até chegar no frame 250 e parar. Então está aí uma simulação prática de um objeto decolando de forma simples e bem legal. Agora a gente pode selecionar a câmera, procurar um ângulo melhor para fazer o efeito do objeto decolando. Por exemplo, eu vou querer nesse ângulo aqui. E se eu der um player, vocês vão ver algo parecido com isso, ó, o avião fazendo o movimento de decolagem nesse sentido. Bem legal, né, pessoal? Então, comece a experimentar e brinque com o Follow Path, que vocês podem conseguir animações bem interessantes junto à área principal.